Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. O governo do Lula, pelo jeito, finalmente escolheu suas 3 maiores prioridades. Estamos falando de incêndios, emendas e sigilos. Em 24 horas eles conseguiram destruir 3 narrativas que eles próprios usaram contra o Bolsonaro na campanha de 2022. O maior estelionato eleitoral da história mundial. Impressionante como teve gente que acreditou nesses picaretas, né? A gente vai conversar também, galera, mais pro final do vídeo, sobre uma fofoca aí que tá rolando, né? Um maluco aí que queria que eu lutasse com ele num torneio de MMA profissional. O cara é um psicopata, um lunático, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu, porque a coisa meio que ultrapassou os limites. A gente começa aqui conversando sobre o filho caçula do Lula, aquele acusado, né, de abuso doméstico pela ex-namorada. Também ressurgiu aí um comentário homofóbico dele a respeito de um jogo de futebol do São Paulo. Era uma partida da Libertadores, o São Paulo ia enfrentar o Monterrey, do México, e o Lulinha disse que seria um jogo entre Monterrey e Montegay. Ele que já trabalhou, inclusive, no São Paulo, na equipe de preparador físico, né? Ele é auxiliar de preparador físico das categorias de base do São Paulo, recebeu essa oportunidade, apesar de não ter experiência prévia alguma, e mesmo assim depois cuspiu no prato que comeu, ele que é corintiano, né? E agora vem esse outro comentário, né? Um seguidor dele no Instagram fez alguns questionamentos e ele respondeu dizendo que a vida dele era aberta, assim como a beira do... A palavra que ele usou começa com C e termina com U, tá? Vamos dizer assim. Ele falou que a vida dele é aberta como a beira do fiofó do seguidor. Então o cara é um gentleman, né? O cara é um cavalheiro, sabe tratar as mulheres muito bem, é um filho exemplar, né? Não tem preconceitos contra minorias. E agora vocês veem aí que ele é muito delicado também no trato com os seus seguidores. Imaginem se fosse um filho do Bolsonaro. Hoje, eu mostrei para vocês mais cedo, né? O Eduardo está na Europa, visitando parlamentares de diversos países, mostrando a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente tem gente da direita que não valoriza. E uma dessas pessoas foi a neta de um ministro do Hitler. Agora, o que a mulher tem a ver com um avô? Crime agora passa de pai para filho e depois de filho para neta, no caso dela, é uma coisa absurda. Agora, o filho do Lula que está praticando aí esses atos, eles passam pano para tudo. Se não fosse a imprensa conservadora, como é o caso da Revista Oeste, ninguém nem saberia disso, né? Agora eu vou falar aqui das três... Já que a gente está falando de beira de fiofó, né? Das 3 caquinhas em 24 horas que o desgoverno aprontou aí, né, vem aprontando, fora a de ontem, né, que eu trouxe aqui para vocês mais cedo, do crime eleitoral do Lula. Brasil registra 17 mil focos de queimada em 4 meses. Recorde histórico, um aumento de 81%. Então, essa é a primeira narrativa que eu trago para vocês, que funcionou muito bem em 2022. O governo do Lula iria cuidar do meio ambiente, o Bolsonaro desprezava pautas verdes, não cuidava da Amazônia, a gente está tendo recorde de morte de Yanomami, tem também a questão dos garimpeiros, dengue entre os Yanomamis, queimada então nem se fala, isso aí é em todo o território nacional, isso engloba então floresta amazônica, Pantanal, né, a região aqui litorânea, uma coisa impressionante. E você não vê aqueles artistas, né? Hoje tem até uma postagem do Mark Ruffalo, né, o incrível Hulk, que pediu tanto voto para o Lula em 2022, falando que o Bolsonaro era contra essas pautas ambientais, né? Ele agora está defendendo a faixa de Gaza. Ele está dizendo que tem que parar de dar arma para Israel, né? E eu fui lá e fiz um comentário. Pô, mas como assim, cara? Será que você vai esquecer Gaza depois como você esqueceu o Brasil? Porque, ao que tudo indica, né, os seus esforços são todos políticos, não tem nada a ver com humanismo, né? E tá aí mais uma prova, ele não dá mais um pio a respeito do que vem acontecendo aqui no Brasil, com florestas, povos indígenas, enfim, é hipocrisia pura, né, pessoal? Então tá aí. Primeira narrativa, né, destruída pelo próprio desgoverno. Segunda,
TCU aprova sigilo para viagens de autoridades em jatinhos. Agora, adivinhe por quê? Adivinhe qual é a justificativa? Medo de xingamentos. Medo de xingamentos. Então é tipo assim, a autoridade, né, vamos supor aqui um ministro da STF, por exemplo, que a princípio não teria essa prerrogativa. Ah, não, libera aí o jatinho para ele, porque se ele for em voo comercial, ele vai ser xingado. Maluco, isso aí não é normal. Isso não é normal. E assim, porque não é só a autorização, é o sigilo. Isso vai acontecer e a gente não vai saber quem lançou a mão disso, quem usou isso aí. Além da permissão errada, ainda coloca em segredo. Só que nós é que estamos pagando por isso e nós não podemos saber. Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos em tudo. No meu governo vou acabar com esse negócio de sigilo. A coisa que o Lula mais faz é colocar documento em sigilo. Assim, impressionante. Teve uma que passou despercebida, tá, pessoal? Uma carta enviada pelo Vladimir Putin ao Lula. O Lula pegou essa carta e colocou em sigilo. Cadê a transparência? O governo do Lula é tão transparente, que a gente não consegue ver nada. Segundo a narrativa, aí já destruída, né? 5 bilhões em emendas em 24 horas. Gente, 5 bilhões de reais em um dia! Em um dia! Ah, Bolsonaro, orçamento secreto. Bolsonaro fica comprando o Congresso. Ó, essa matéria da Oeste explica algo que a gente já conversou a respeito aqui no canal. Essas emendas PIX, né, elas são obrigatórias. A maior parte desses 5 bilhões saiu do orçamento do Ministério da Saúde. Tá? Não é ilegal não, pessoal. O Ministério da Saúde para, né, a área da saúde em municípios, em estados e tal. Ano eleitoral. Né? Os políticos querem mostrar serviço para ganhar voto. Tá? Só, pessoal, que como essas emendas são obrigatórias, a entrega delas não deveria ser condicionada a nada. Só que como o PT opera? Olha só, essa emenda é obrigatória. Tem eleição agora, né, em outubro, o primeiro turno. Então o que a gente faz? Eu libero para vocês essas emendas aí, né, para vocês mostrarem serviço antes das eleições. Quando começar a campanha, você já tem um monte de coisa bonita para mostrar. Mas pauta X, Y e Z, essas 3 pautas, vocês têm que aprovar. Entendam. A emenda era obrigatória. Mas o timing, a maneira como o Lula manipula a entrega dessas emendas, desses valores, permite que ele use emendas obrigatórias como moeda de troca para fazer o toma lá da cá. E era o Bolsonaro que fazia isso, né, com orçamento secreto, que nunca foi secreto. Não era ele que operava, quem operava era o Arthur Lira, presidente da Câmara. Isso aqui não. Isso aqui não. Essas emendas são operadas pelo governo federal. É o governo federal que dá destino, que diz para onde esse dinheiro vai. O tal do orçamento secreto, não. Eram emendas obrigatórias, um valor obrigatório que ficava sob a tutela do Arthur Lira. Ele é quem destinava. Então tá aí. Terceira narrativa que cai. Em 24, a gente não precisa fazer nada, é só divulgar, pessoal, porque eles próprios, eles se autodestroem. É uma coisa horrorosa. Hoje estava aquele Whindersson Nunes reclamando do governo do Rio Grande do Sul e do governo federal por conta da ineficiência no combate às inundações no Rio Grande do Sul. O Whindersson, a culpa é sua, cara. Você ajudou a eleger essas pessoas. Você ajudou a eleger o Lula. Mas essa galera, pessoal, eles mentem para si mesmos. Eles se olham no espelho e dizem o seguinte: política é tudo igual, é tudo ruim. Então, eu não fiz nada de errado. É mentira. É mentira. É uma maneira que eles encontram ali de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Mas são mentirosos. O Whindersson Nunes é um mentiroso. Não dá para reclamar do governo Bolsonaro em questões de infraestrutura. Tá lá o Tarcísio, que o Tarcísio fez em 4 anos para aprovar. Tá? Agora vamos lá, galera. Vamos esclarecer esse negócio. Eu vou contar a história para vocês, porque
É uma pessoa cognitivamente muito limitada, é um cara que... É o Marcelo Biscoiteiro o nome dele. É um cara que vive de usar outras pessoas como escada para poder ganhar engajamento, porque ele não consegue produzir nada, o cérebro dele é do tamanho de uma azeitona seca, né? Até proporcional ao corpo dele, ele é um hobbitzinho, né? um pônei. E aí ele tava falando um monte de bobagem no Twitter, enchendo a porra do saco. Aí eu falei, irmão, vamos fazer um debate? Vamos debater? Isso é um sábado. Né? Aquela época que a passagem Rio-São Paulo, ponte aérea, estava R$5.000. Aí o cara chega e fala, fechou, vamos fazer o debate amanhã aqui em São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo. Eu falei, porra, irmão, eu não tenho R$5.000 para comprar uma passagem, eu tô numa situação complicada, não tenho dinheiro para comprar uma passagem ponte aérea para estar em São Paulo amanhã. Arregou do debate, tá aí, ó, fujão. É o tipo de gente, né? Aí quando foi da outra vez, eu falei assim, meu camarada, velho, vamos fazer o seguinte, a gente sai na porrada e depois faz o debate na sequência. Ah, do debate você já fugiu, você não aguenta sair na... Então bora, cara, vamos, a gente faz isso. É uma coisa sadia, né? Como era aqui no Rio de Janeiro, anos 90, você não era da rua aí, de Copacabana e tal, eu sou do Leme. A gente faz isso de um jeitinho saudável, assim, não tem problema não. Aí depois a gente debate, se quiser, ali no tatame mesmo. Não tem problema. Aí olha o que o cara inventou. O cara inventou um torneio profissional de MMA que ele tá organizando em junho, meio de junho, para que eu participasse, fizesse a luta principal com ele em um evento profissional de MMA. Tá? Eu não pisava no tatame há mais de 20 anos. Fiz jiu-jitsu um tempão, 5 anos. Não era dos mais talentosos, mas fiz, então não sou leigo. Né? Ele deve ter 1,65 m, uns 70 e poucos quilos. Eu tenho 1,96 m e peso hoje 109 quilos. E como vocês podem ver aqui, né, eu não sou gordo, muito pelo contrário, mas ele botou na cabeça, encasquetou que eu era gordo. Né? E aí o cara queria fazer essa luta profissional. Eu nunca entrei num octógono na minha vida, não tenho octógono para treinar, não tenho tempo para me dedicar a uma luta profissional de MMA, né? E ele tem uma academia, ele é sócio lá de uma academia, então ele tá todo dia, né, lá no octógono. É muito diferente você, né, trocar uns tapinhas aí saudáveis e você entrar num torneio de MMA, né? Só que o gado dele lá, aquele pessoal do MBL, são burros também, né? Pra seguir um cara daquele tem que ser burro. E eles ficam, você arregou. Eu ainda cheguei pra ele, cara, manda aí o contrato. Ele falou que ia mandar um contrato pra gente fechar a luta. Vejam só como o cara é picareta, tá? Aí eu vou lá e recebo o contrato. Quando eu vou ler, pessoal, tem uma cláusula lá dizendo que se eu não comparecer, independente do motivo, por exemplo, podia me lesionar faltando uma semana, podia quebrar o braço, não interessa. Eu não trabalho com isso, com MMA. Não trabalho, respeito quem trabalha, mas não sou profissional, longe disso. Mas se surgisse um outro compromisso, um compromisso político, um evento político, um exemplo absurdo aqui, tá? Absurdo. Meu nome tá lá no Twitter Files Brasil. Tá naquele documento que tá no Congresso americano. Eu falo inglês fluentemente, modéstia à parte. Um dos poucos que falam tão bem que estão naquele documento. Aí vamos supor que o Congresso americano fosse lá e me convocasse para prestar depoimento depois do Elon Musk. É uma viagem, tá, pessoal? Só dando um exemplo aqui para vocês. Aí eu tenho que deixar de ir, porque senão eu vou pagar R$30.000 para ele. Né? Aí, pessoal... E aí quando chega a parte mais interessante é a seguinte. Ele fala na internet, né, que ele é o dono do evento. Não, eu sou o organizador, estou organizando esse evento, é o 15º, sei lá. Ou seja, ele é o dono. Né? Se o contrato dele é igual ao meu, o que acontece? Se ele desistir, que seja por contusão, não estou dizendo que ele ia arregar não, mas por uma contusão, ele também tinha que pagar 30 mil, só que ele ia pagar 30 mil para ele mesmo. Eu ia sair de mão abanando. Né? Veja só como o cara é maluco. E ainda tem um detalhe. Se depois que eu assinasse o contrato, eu trouxesse a público esses detalhes, eu tinha que pagar R$30.000. Eu tinha que ficar de bico calado, não podia falar nada. Só que ele achou que era malandro, né? Porra, eu fui mais malandro que ele, pedi para ver o contrato, modelo,
antes de fazer qualquer coisa. Óbvio, né? Óbvio. Então, assim, o cara é um picareta. Chega um cara, como eu disse aqui, que não pisava no tatame há mais de 20 anos. Até deu umas treinadas depois, né? Achando que ia lutar. E aí eu chamo ele pra sair na porrada. Vamos sair na porrada. Coisa, né? Vintage. Old school. Aí o maluco inventa um torneio profissional de MMA cheio de cláusula maluca pra me ferrar. Né? Se eu quebro o braço uma semana antes, eu pago 30 mil reais pra ele. E ele sai dizendo que fui eu que arreguei. Né? Eu que arreguei. Mas aí vem a cereja do bolo. É aí que tá a cereja do bolo. Eu sou humilde, tá, pessoal? Como eu disse aqui, eu nunca fui um bom lutador. Nunca me dediquei, mas, obviamente, eu sei me virar. E sou muito maior e muito mais forte que ele. Então eu me garanto. Só que aí, um grande amigo meu, o Maurício Spinelli, né, que dentre outras coisas, é um grande advogado, piloto de helicóptero, ele é mais forte do que eu ainda, o cara é uma parede, né? E ele é faixa preta de jiu-jitsu. Agora, assim, um nível absurdo. O cara é absurdo, né? É mestre. Aí o Spinelli chegou lá, né, depois desse idiota ficar enchendo meu saco, poluindo todas as minhas postagens, vai arregar, porque... mongoló, de idade mental de 10 anos de idade. Né? Aí o Spinelli falou, beleza, ele não vai, eu vou no lugar dele. E aí? Aí o outro arregou. Foge do assunto, não responde, ele viu faixa preta, se borrou todo. Já tinha se borrado comigo, porque se ele não tivesse se borrado, ele aceitava a minha proposta, não ficava inventando aí torneio gourmet, né, pra me intimidar. Ia na coisa mais raiz. Né? Mas quando o Spinelli apareceu, ele sabe quem é o Spinelli, né? Um tanque desse tamanho, forte, faixa preta, fera, ele nem toca no assunto. E o gado dele, que ficava enchendo meu saco no Twitter, também desapareceu. Sumiram! O Verdun, né, chama ele de fantasma da luta, porque é um cara que diz que tem não sei quantos anos de experiência de luta, né, e não tem uma luta no cartel. Você não encontra um vídeo do cara que tem 30 anos de luta. Né? Então, nesse ponto, apesar que a gente não vai lutar, uma coisa é certa. O meu cartel é igual dele. 000. Nenhuma luta. Mas enfim, pessoal, eu só tô esclarecendo aqui pra vocês. É um cara desprezível, né? Tanto no caráter. Fisicamente é um cotoquinho, né? Baixo na minha cintura. Se ele me der uma voadora, ele vai acertar a minha canela. O bicho é feio, rapaz. O bicho é feio, ele parece plástico bolha. Você imagina você fazer a cara de alguém com plástico bolha. Pronto, é ele. É o pônei de Lego com cara de plástico bolha. Burro, rapaz, mas burro. Consegue concatenar duas ideias. E aí sai por aí dizendo que eu arreguei pra ele. Ô, pônei, pelo amor de Deus, pônei. Não dá. Vai lá, luta com o Spinelli, né? Dispensa o faixa azul e pega o faixa preta. Pra tu ver o que acontece contigo. Eu já ia brincar contigo de massinha. Agora o Spinelli, rapaz, o Spinelli ia te jogar pelo teto do ginásio. Agora, o último detalhe aqui. O cara que disse que era o dono do torneio, o organizador, não tem CNPJ. Não tem CNPJ. Vocês não acham isso esquisito, não, pessoal? Vocês não acham que isso merece uma denúncia? Um forte abraço e a gente se vê por aí.